Olá pessoal, meu nome é Letícia e eu faço curso de Química na Uninter e eu vim apresentar para vocês o portfólio hoje. O tema hoje é empreendedorismo, criatividade, inovação e responsabilidade social. A gente começa explicando o que é o consumo e a renda disponível. Claro que você não consegue gastar se você não tem uma renda, certo? Então eles estão interligados entre eles. O consumo é tudo aquilo que você adquire, e a renda disponível é tudo aquilo que te sobra depois de pago todos os impostos ao governo. E a renda disponível e mais os gastos de consumo é o que movimenta, a economia. A economia de mercado, ela é movida por duas partinhas, a oferta e a procura. O que vem a ser a oferta? O que o produtor coloca para vender, e a procura, o desejo do consumidor em efetuar a compra. Quanto mais elevados os preços dos bens e serviços, menor será a disposição do consumidor em adquirir o produto, certo? A demanda, quando ela está baixa, a produção não é estimulada. Isso gera um lucro baixo, consequentemente, aumenta o desemprego. Neste gráfico, a gente pode ver que a quantidade procurada excedendo a oferecida, os vendedores tendem a aumentar os preços sem prejudicar as vendas, até que haja um equilíbrio. O método keynesiano mostra exatamente esse equilíbrio. Se a demanda é igual à oferta, então ele está em equilíbrio. O país está produzindo o suficiente para atender a demanda. A economia de governo, ela tem como objetivo registrar altas taxas de crescimento econômico, alto nível de emprego e preços estáveis, que seria o controle da inflação. Se o nível de emprego está alto, a inflação está aumentada. Se o controle da inflação está ok, ela desestimula a demanda e a produção. Se a inflação está alta, o poder de compra está baixo. Alguns conflitos podem surgir no meio do caminho. Quais são eles? Alto crescimento econômico pode gerar a inflação. Com a inflação, aumenta os juros, desfavorece a economia e reduz o consumo e o PIB. Reduzindo o consumo, há quedas no nível de produção, contribuindo para o aumento do desemprego e a piora na distribuição de renda. Agora, a gente vai falar um pouquinho das minhas despesas pessoais. Aqui eu fiz um gráfico, bem demonstrativo, com alguns percentuais de luz, cartão de crédito, alimentação. O que é aqui o grande vilão, o cartão de crédito? No caso, o que eu analisei, somando todos os percentuais, dos meus gastos, eu percebi que eu consumo além da minha renda disponível. Eu ultrapassei ali 110% da pizza ali, do gráfico. Então, o ideal seria eu atribuir ali todos os gastos a partir de então nessa formulinha que está aparecendo aí embaixo, que eu multiplico a minha renda disponível pelo PMC, que seria a propensão marginal a consumir, que seria como se fosse uma margem de limite que eu vou estipular nos meus gastos mensais, podem variar de 0 a 1. Se eu colocar lá 0,6, por exemplo, eu sei que aquela vai ser a minha margem do que eu vou gastar todo mês, não vai ultrapassar aquilo. Então, eu tenho certeza que a minha renda disponível sempre vai estar no limite, não vou passar. Como os gastos atuais podem interferir nos gastos futuros? Você sabia que cada um de 4 brasileiros deixam de guiar seus consumos a partir de sua renda disponível? Isso é um exemplo, que eu ultrapassei a minha renda disponível. Muitos de nós vivem fora da capacidade financeira e ignoram os limites de orçamento.
É aí que entra o mercado de crédito, trazendo a renda futura para o presente, que seria o cartão de crédito, né? A gente consome hoje, vai pagar só o mês que vem, só que mês que vem você já soma com a outra dívida e assim vai, né? Sempre trazendo uma renda futura para o presente. O importante é lembrar que o cartão de crédito não é uma extensão de renda. Você não está aumentando sua renda, você está gastando exatamente o que você já tem, né? Sempre a sua renda disponível. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre titulação de ácido base. É um experimento que a gente fez, né? Utilizando ali um laboratório portátil. E eu queria explicar para vocês. É uma reação de neutralização, onde tem o titulante e o titulado. Eu utilizei, para fazer esse experimento, 20 ml de refrigerante e 20 ml de água, 5 gotas de fenolftaleína, que seria o que vai usar para neutralizar. Eu precisei, em média, de 8,7 ml da solução de NaOH para neutralizar. No caso do suco artificial de limão, usei a mesma quantidade, só que eu precisei de 16 ml da solução para neutralizar. Já o suco natural de limão, depois vocês vão entender porquê, eu usei 3 ml do suco para 30 ml de água e a mesma quantidade de gotas de fenolftaleína. E precisei de 31,7 ml da solução de NaOH para a neutralização. Aqui estão as fotos, tá? De todo o processo que eu fiz. Tem as amostras, foram feitas 3 amostras de cada um, de refrigerante, do suco natural e do suco artificial. E vamos para os cálculos de acidez. Dá pra ver aqui no cálculo de acidez que o suco de limão é o mais ácido, né? O segundo mais ácido é o suco artificial, depois o refrigerante. Eu usei essa fórmula para fazer o cálculo de acidez. E para saber se uma família está passando por dificuldade, se ela fosse para escolher qual seria o método mais acessível, qual seria, se fosse o refrigerante, o suco natural, o suco artificial, se ela fosse escolher para aderir, né, de uma forma mais econômica para a família, qual seria mais acessível? Seria o suco natural. Por quê? Porque o suco de limão ele é muito ácido, então quanto mais água a gente coloca, ele rende mais, certo? E ele não perde o gosto do limão. Então, na minha opinião, porque ele é muito ácido, a gente consegue adicionar mais água nele e ele não perde o gosto do limão. O refrigerante e o suco artificial, por eles serem já consumidos, industrializados, né? Eles na fabricação passam por um processo, adicionam acidulantes, então eles perdem um pouco de acidez. Então, na minha opinião, o suco natural seria a forma mais acessível, mais econômica para as famílias estarem aderindo neste caso. Certo? Essa foi a apresentação do trabalho, espero que vocês gostem. Se tiverem dúvidas, por favor, comentem lá nos comentários. Certo? Obrigada, até mais.